Descubra o Castelo Astolat, a casa de bonecas mais cara do mundo. Esta incrível casa custa impressionantes $85 milhões e não é um brinquedo comum. Localizado no Reino Unido, o Castelo Astolat oferece 29 quartos cuidadosamente decorados, cada um repleto de detalhes elaborados que mostram um talento excepcional. Imagine móveis em miniatura, quadros e até livros pequenos, além de 10 mil miniaturas espalhadas por sua paisagem mágica. Designers e artistas dedicaram horas incontáveis para criar esta obra-prima única, tornando-a um favorito entre os amantes de casas de bonecas e colecionadores. Cada quarto conta sua própria história, desde o majestoso salão de festas até os aconchegantes quartos, capturando o charme de um verdadeiro castelo em miniatura. A atenção aos detalhes é tão impressionante que é fácil esquecer que você está olhando para uma casa de bonecas. O Castelo Astolat até conquistou a imaginação de pessoas ao redor do mundo, mostrando como a arte e a criatividade podem transformar materiais simples em tesouros extraordinários. Você já viu algo parecido? Incrível, mas é verdade. O Lago Balaton é uma verdadeira joia. Localizado na Hungria, o Lago Balaton é frequentemente chamado de Mar Húngaro e realmente transmite o espírito do verão tanto para os moradores quanto para os turistas. Esse apelido destaca a imensidão e a beleza do lago, mesmo sem a Hungria ter acesso ao mar. O lago se estende por mais de 77 quilômetros e é conhecido por suas águas quentes e rasas, tornando-o ideal para nadar, praticar esportes aquáticos e tomar sol. Para criar uma atmosfera de praia, as cidades ao redor do lago têm praias de areia, clubes de praia vibrantes e muitas opções de entretenimento. Desde pôr-do-sol pitorescos até festivais animados, o Lago Balaton oferece algo para todos. Os visitantes podem desfrutar da deliciosa culinária local em restaurantes à beira do lago, ou explorar as encantadoras vilas ao longo da costa. Portanto, se você é fã de nadar ou apenas quer relaxar com uma vista deslumbrante, o Lago Balaton realmente se sente como um resort à beira-mar, não é? Incríveis possibilidades das lentes de diamante sintético. Pesquisadores da NASA e da tecnologia a laser descobriram que essas lentes modernas podem revolucionar aplicações espaciais. Diferente das lentes de vidro ou plástico comuns, os diamantes sintéticos suportam temperaturas extremas e radiação no espaço, onde as condições podem ser severas e imprevisíveis. Sua incrível resistência evita que derretam ou quebrem, tornando-as ideais para missões de exploração espacial. Imagine uma câmera em Marte, tirando fotos impressionantes, sem se preocupar com danos nas lentes. Os cientistas estão entusiasmados com o potencial dessas lentes, pois podem aprimorar telescópios e outros instrumentos, levando a novas descobertas além do nosso planeta. Com as lentes de diamante sintético, estamos dando um grande passo em frente na exploração segura e eficiente do universo. Quem sabe essa tecnologia mude nossa compreensão do cosmos. Você pode se surpreender, os primogênitos têm QI mais alto. Uma pesquisa incrível do Escritório de Pesquisas Econômicas mostra que os primogênitos costumam ter um desempenho melhor em testes de inteligência em comparação com os irmãos mais novos. Mas por que isso acontece? Os pesquisadores acreditam que a atenção extra dos pais e a responsabilidade atribuída ao filho mais velho podem desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento de suas habilidades cognitivas. Quando os pais dedicam mais atenção ao primogênito, apoiando-o e oferecendo atividades educativas, essas crianças podem desenvolver habilidades cognitivas importantes mais cedo. Além disso, os primogênitos frequentemente assumem papéis de liderança na família, o que pode melhorar ainda mais suas habilidades de tomada de decisão. Assim, ser o primeiro na fila não é apenas agradável, mas também pode trazer uma vantagem mental. Talvez seja por isso que muitos primogênitos se destacam nos estudos. Adivinhe o que realmente ajuda a encontrar animais de estimação perdidos? Nozid é um aplicativo inovador que ajuda a reunir cães perdidos com seus donos, usando impressões únicas do focinho de cada cão, assim como as impressões digitais em humanos. Cada cão tem uma impressão de focinho única, composta por ranhuras e padrões, que pode ser facilmente capturada com uma simples foto no aplicativo. Quando um cão desaparece, o dono pode rapidamente enviar a impressão do focinho do seu animal para o Nozid, e o aplicativo verifica sua base de dados em busca de correspondências. Essa tecnologia revolucionária não só aumenta as chances de encontrar animais perdidos, mas também cria uma comunidade de amantes de animais dispostos a ajudar uns aos outros.
Imagine uma rede inteira de donos de cães se unindo para que cada filhote perdido tenha a chance de voltar para casa. Não é incrível como podemos usar a tecnologia para fortalecer a conexão entre os pets e seus donos? Fato incrível sobre formigas armazenadoras. Esses insetos surpreendentes podem aumentar de tamanho, pois armazenam comida em seus abdômenes, tornando-se verdadeiros depósitos vivos. Essa adaptação única permite que as formigas armazenadoras sustentem suas colônias em tempos difíceis, como secas ou falta de alimento. Imagine uma formiga que se transforma em um suprimento móvel de comida para sua família. Quando outras formigas da colônia enfrentam fome, elas usam esses depósitos vivos, compartilhando a comida coletada para garantir a sobrevivência de todos. Esse comportamento notável destaca a incrível cooperação e ajuda mútua dos insetos sociais. Em vez de pensar apenas na própria sobrevivência, as formigas armazenadoras priorizam a saúde de toda a colônia, mostrando uma estratégia única de sobrevivência. Sua capacidade de se adaptar e colaborar revela maneiras surpreendentes pelas quais a natureza equipou as espécies para prosperar em condições desafiadoras. Não é incrível como essas pequenas criaturas trabalham juntas para o bem comum? Descubra o que realmente contribui para o incrível nível de alfabetização em Cuba. Com mais de 99% de alfabetização, Cuba se destaca no cenário mundial como um exemplo de educação. Essa conquista impressionante não é apenas um número, reflete o compromisso total de tornar a educação acessível a todos os cidadãos. Desde a Revolução Cubana em 1959, o governo prioriza a educação, implementando um sistema que garante ensino gratuito, desde a escola primária até a universidade. Os professores em Cuba são altamente qualificados e apaixonados pelo que fazem, garantindo uma educação de qualidade para os alunos desde cedo. Além disso, o foco de Cuba na alfabetização vai além da leitura e escrita. Também desenvolve o pensamento crítico e a consciência cultural. Como resultado, os cubanos adquirem as habilidades necessárias para ter sucesso na sociedade. Como uma pequena ilha conseguiu alcançar um sucesso tão impressionante na educação? Você sabia que Marion Jones conquistou 5 medalhas olímpicas? Esse feito incrível aconteceu nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, onde ela se tornou a primeira mulher a ganhar medalhas em 5 diferentes modalidades de atletismo. Ela competiu nos 100 metros, 200 metros e no revezamento 4x100 metros, além de conquistar medalhas de ouro no salto em distância e no revezamento 4x400 metros. Sua velocidade e talento impressionaram fãs ao redor do mundo, tornando-a uma das favoritas na história do esporte. O triunfo de Marion foi não apenas uma vitória pessoal, também destacou o trabalho duro e a dedicação dos atletas em seus treinos. No entanto, sua história se tornou mais complexa quando surgiram acusações de doping. Apesar desse escândalo, suas 5 medalhas permanecem como um testemunho de sua habilidade atlética, inspirando muitos jovens atletas. Marion Jones não apenas mostrou seu talento no cenário mundial, mas também deixou um legado complicado, levantando questões sobre a justiça no esporte. Qual é a sua opinião sobre a influência dela no atletismo? Você sabia que as árvores podem se tornar ocos com o tempo? Esse processo fascinante começa com pequenos fungos e bactérias, os heróis esquecidos da natureza. À medida que as árvores envelhecem, esses decompositores começam a destruir a madeira interna. Isso pode parecer preocupante, mas esse processo de decomposição é essencial para o ecossistema da floresta. Com o tempo, o que parece ser uma árvore morta se transforma em algo importante para a nova vida. Quando fungos e bactérias consomem a estrutura interna, eles devolvem nutrientes valiosos ao solo. Esses nutrientes alimentam as plantas ao redor, promovendo seu crescimento e apoiando a biodiversidade. Portanto, em vez de ver o oco como o fim da vida da árvore, pense nele como uma etapa importante no ciclo infinito da natureza. Esse processo de renovação sustenta muitos animais selvagens, criando habitats para aves, insetos e pequenos mamíferos. Na próxima vez que você ver uma árvore oca, lembre-se de que não é apenas uma casca, é um elo vivo em uma complexa rede de vida, demonstrando a incrível capacidade da natureza de reciclar e se recuperar. Que histórias essa árvore antiga poderia contar? Nos anos 90, em 1994, impressionantes 61 milhões de pessoas usavam esses dispositivos de bolso para se comunicar. Muito antes dos smartphones e das mensagens instantâneas, os pagers eram o gadget essencial para mensagens rápidas e alertas.
Imagine-se em um show ou saindo com amigos. Em vez de enviar uma mensagem de texto, você sentiria uma vibração ou ouviria um bip, indicando que alguém estava tentando se conectar com você. Os pagers ofereciam comunicação vital em movimento, servindo como uma ponte entre os telefones fixos e a revolução móvel que viria. Eles se tornaram populares, especialmente entre médicos, socorristas e profissionais de negócios que precisavam estar sempre disponíveis. A tecnologia era simples. Digite uma mensagem curta e o pager vibrava ou emitia um som, entregando notícias urgentes. Com o surgimento dos celulares e sua queda de preço, os pagers começaram a perder popularidade. No entanto, eles foram fundamentais para moldar a forma como nos comunicamos hoje. Você consegue imaginar um mundo sem mensagens de texto? Os pagers foram, sem dúvida, um passo crucial nessa incrível jornada. Você sabia que a produção de um carro Rolls-Royce leva 6 meses? Esse tempo impressionante contrasta bastante com a rapidez da Toyota, que consegue produzir um carro em apenas 13 horas. A arte de fazer um Rolls-Royce é um verdadeiro trabalho de paixão, mostrando a dedicação e a habilidade dos artesãos que criam esses carros luxuosos. Cada veículo é montado à mão, com atenção a cada detalhe, desde a costura do couro até a montagem do motor. Esse processo cuidadoso garante que cada Rolls-Royce não só atenda a rigorosos padrões de qualidade, mas também reflita características únicas que tornam cada veículo especial. Em um mundo onde a produção em massa muitas vezes compromete a qualidade, a abordagem da Rolls-Royce destaca o valor do tempo e da habilidade. Esse nível de dedicação cria carros que são mais do que simples meios de transporte, mas sim símbolos de luxo e status. Portanto, da próxima vez que você ver um Rolls-Royce, lembre-se dos 6 meses de arte e esforço que estão por trás de seu visual impressionante e interior luxuoso. Os samoyedas são realmente sempre felizes? O samoyeda é uma raça de cães alegre, originária da fria Sibéria, e não é difícil entender por que eles conquistaram tantos corações. Com sua pelagem branca, espessa e fofa, e seu focinho sorridente e curvado, essa raça não só aquece você nos meses frios de inverno, mas também levanta o ânimo com seu caráter amigável. Originalmente criados pelos samoyedas para pastorear renas e puxar trenós, os samoyedas se sentem muito bem em ambientes gelados. Sua agilidade natural e espírito brincalhão os tornam companheiros ideais para atividades ao ar livre, seja descendo uma ladeira de trenó ou caminhando pela floresta. Além disso, sua inteligência e desejo de agradar fazem deles animais de estimação fáceis de treinar. Esses cães prosperam em interações sociais, por isso são mais felizes quando participam de eventos familiares. Se você está procurando um amigo peludo que combine lealdade, energia e aquele sorriso radiante, o samoyeda pode ser a adição perfeita para sua casa. Os alcachofras, também conhecidos como topinambur, são vegetais únicos da família dos girassóis. Diferente da batata comum, os alcachofras têm um sabor adocicado, tornando-os uma escolha popular para diversos pratos. Com sua textura crocante e gosto de nozes, podem ser assados, fritos ou até consumidos crus em saladas. Eles são ricos em inulina, um tipo de fibra que ajuda na saúde intestinal e na regulação do açúcar no sangue. Cultivar esses tubérculos é bastante fácil, pois eles crescem bem em diferentes tipos de solo e até em climas mais frios. Isso os torna uma ótima opção para jardineiros caseiros que querem diversificar sua colheita. Curiosamente, foram um alimento básico para os nativos americanos por séculos antes de serem introduzidos pelos colonizadores europeus. Portanto, se você está em busca de um novo ingrediente para variar seus pratos, ou apenas curioso sobre esse vegetal pouco conhecido, os alcachofras podem ser uma excelente escolha para explorar. É verdade que os vikings usavam sopa de cebola para curar? Os vikings enfrentavam muitos perigos, e ferimentos em batalhas eram comuns. Quando um viking se feria na barriga, os curandeiros usavam um método inteligente com sopa de cebola forte. Essa sopa nutritiva não só dava força, mas também tinha um papel importante no diagnóstico médico. Depois que o guerreiro ferido recebia a sopa, os curandeiros esperavam um tempo antes de examinar a ferida. Se sentissem um forte cheiro de cebola vindo da ferida, isso indicava que o intestino provavelmente estava danificado, o que significava que o resultado poderia ser triste. Essa técnica de diagnóstico precoce permitia que os curandeiros tomassem decisões importantes, continuar o tratamento do guerreiro ferido ou se preparar para uma cerimônia de despedida digna.
É surpreendente que algo tão simples como a sopa de cebola pudesse ter um significado tão grande na medicina dos vikings. Você pode se surpreender: o poder dos druidas. Os povos celtas que começaram a se espalhar pela Europa por volta de 1200 a.C. são fascinantes por sua cultura guerreira e habilidade em metalurgia. Mas um dos aspectos mais intrigantes da sociedade celta era o sacerdócio dos druidas. Os druidas não eram apenas figuras religiosas, eles também atuavam como autoridades jurídicas e estudiosos, ocupando um papel central na espiritualidade celta. Eles acreditavam na imortalidade da alma, o que conferia um profundo significado aos seus rituais e cerimônias. A natureza desempenhava um papel importante em suas crenças, e eventos astronômicos como os solstícios guiavam suas práticas. Os druidas realizavam sacrifícios rituais e celebravam as mudanças das estações, estabelecendo uma conexão estreita com o mundo natural. Sua influência moldou não apenas a vida espiritual, mas também as leis e a educação nas comunidades celtas. Como um grupo tão poderoso desapareceu da história, esse mistério ainda nos fascina. Por que John Quincy Adams tinha um jacaré em casa? Essa escolha inusitada para um animal de estimação presidencial surgiu no início do século XIX, quando o sexto presidente dos Acariciens recebeu um jacaré do general francês Marquês de Lafayette. O jacaré, uma criatura fascinante, se tornou uma verdadeira atração na Casa Branca. Dizem que Adams o mantinha na banheira, criando um lar aconchegante na residência presidencial. Imagine a surpresa dos visitantes ao se depararem com esse animal exótico. O jacaré não era apenas um complemento estranho à casa de Adams. Ele também refletia o crescente interesse pela natureza e pela exótica naquela época. Muitas pessoas estavam encantadas com a vida selvagem de outros lugares, e Adams apoiava essa tendência. Embora seu jacaré não tenha permanecido por muito tempo na Casa Branca, ele definitivamente deixou sua marca. Esse fato curioso nos lembra que a história é muitas vezes cheia de detalhes inesperados e vibrantes que podem criar uma imagem vívida do passado. Quem poderia imaginar que um futuro presidente teria um companheiro de vida tão incomum? Você sabia que a Índia é o maior país da região? A Índia é famosa não só por sua cultura vibrante e culinária deliciosa, mas também por ser a maior nação do sul da Ásia, com mais de 3,2 milhões de quilômetros quadrados. Essa vasta área significa que a Índia possui uma diversidade de climas, paisagens e ecossistemas. Desde os picos nevados do Himalaia ao norte até as praias tropicais ao sul, cada região tem sua própria flora e fauna, tornando-a um centro de biodiversidade. A imensa extensão da Índia influencia tudo, da agricultura ao desenvolvimento urbano, sustentando uma das maiores populações do mundo. Estudantes e viajantes buscam explorar suas inúmeras maravilhas, desde as cidades movimentadas como Mumbai e Nova Delhi até as tranquilas áreas rurais. A ampla variedade geográfica da Índia não só encanta, mas também desempenha um papel importante em sua história e cultura. Que outros fatos incríveis você pode descobrir sobre este país extraordinário? Você sabia que as bússolas apontam para o sul magnético? Esse é um fato surpreendente que pode confundir muitas pessoas. Quando você usa uma bússola, a agulha se volta para o polo norte magnético da Terra. Mas aqui está o detalhe. Esse polo norte magnético é, na verdade, o polo sul magnético da Terra. Essa característica interessante se deve à estrutura do campo magnético da Terra. O polo norte magnético fica perto do polo norte geográfico, o que pode confundir turistas ou aventureiros que tentam encontrar o verdadeiro norte. Como a bússola mostra apenas a direção do polo magnético, você pode estar se movendo na direção errada. Isso significa que, ao se orientar, é importante considerar essa diferença, especialmente em lugares selvagens, onde a precisão da direção é crucial. Então, da próxima vez que você confiar na bússola, lembre-se, ela te leva para o sul magnético e não para o verdadeiro norte. Por que o calor extremo é tão perigoso? Em alguns dos lugares mais quentes da Terra, a temperatura da superfície pode ultrapassar a do Sol. Imagine um lugar onde a temperatura chega a incríveis 2000 graus Fahrenheit. Nessas condições, o suor pode evaporar instantaneamente e as roupas podem pegar fogo num piscar de olhos. Esse calor intenso faz com que nosso corpo reaja de forma surpreendente, quase como um flash em um quarto escuro. O corpo humano tenta se resfriar através da transpiração, mas em condições extremas, esse mecanismo natural pode falhar. A rápida evaporação leva a uma desidratação severa e superaquecimento.
Quando o calor se torna insuportável, até o ar que você respira pode parecer uma fornalha. Por isso é importante que as pessoas nessas condições permaneçam frescas e evitem o superaquecimento. Compreender como nosso corpo reage a condições extremas é a chave para a sobrevivência. Você vai se surpreender ao descobrir que existe um café de quadrinhos. Imagine entrar em um mundo totalmente em preto e branco. Este café único na Coreia do Sul é decorado como um quadrinho, criando uma atmosfera divertida e imersiva para os visitantes. Cada canto do espaço é adornado com arte feita à mão, das paredes aos móveis e até os talheres. Enquanto você saboreia seu café, pode parecer que você está dentro de uma história. Ilustrações vibrantes trazem um toque lúdico, transportando você para outro mundo, onde tudo parece ter saído das páginas de uma graphic novel. Pessoas de todas as idades visitam este café, inspiradas pela estética divertida. É um ótimo lugar para fotos, criatividade e socializar com amigos enquanto saboreia um pedaço de bolo. Então, você se atreve a entrar neste país das maravilhas artístico. Um fato chocante sobre a desigualdade de riqueza. A concentração de riqueza hoje é impressionante, especialmente quando olhamos para o mundo todo. Você sabia que a riqueza total das 48 nações mais pobres é menor do que a de apenas 3 das pessoas mais ricas? Essa realidade chocante destaca as enormes diferenças econômicas que enfrentamos globalmente. Enquanto milhões lutam para atender suas necessidades básicas, um pequeno grupo de bilionários acumula riquezas inimagináveis. Por exemplo, grandes magnatas da tecnologia e investidores possuem fortunas que superam os orçamentos anuais de países inteiros. Essa situação levanta questões importantes sobre justiça e nossos sistemas econômicos. Como podemos criar um mundo onde a riqueza seja distribuída de forma mais justa? A disparidade entre ricos e pobres continua a crescer, gerando discussões sobre políticas que poderiam ajudar a alcançar uma economia mais justa para todos. Os fontes realmente resfriam o ar. Você pode ver os fontes apenas como lugares bonitos para relaxar, mas na verdade eles têm funções surpreendentes. Em locais como desertos, onde o sol é forte e a temperatura sobe, os fontes desempenham um papel importante em manter a área fresca. Isso acontece através de um processo chamado resfriamento evaporativo. Quando a água do fonte é borrifada e evapora no ar, ela absorve calor, reduzindo a temperatura ao redor. Esse efeito natural de climatização pode tornar um dia quente mais agradável. Imagine estar ao lado de um fonte brilhante e sentir a brisa refrescante que ele cria. Os fontes não só embelezam parques e praças, mas também tornam a permanência ao ar livre mais confortável, o que os torna uma ótima adição a qualquer clima quente. Então, da próxima vez que você visitar um lindo fonte, lembre-se de que ele serve para mais do que apenas beleza. Você sabia que o caminho olímpico da Zâmbia foi histórico? Em 1964, durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, o mundo testemunhou mudanças significativas no que era conhecido como Rodésia do Norte. Enquanto os atletas competiam, o país estava à beira de grandes transformações. No último dia dos Jogos, a Zâmbia proclamou com orgulho sua independência do domínio colonial britânico. Esse momento crucial não apenas mudou o nome do país, mas também marcou o início de uma nova identidade e esperança para seu povo. Os atletas da Rodésia do Norte tiveram a oportunidade única de representar uma nação que se tornava livre diante dos olhos do mundo. Essa declaração não foi apenas um evento político, simbolizou esperança, unidade e o espírito de resistência entre os zambianos. Esses Jogos Olímpicos ficarão para sempre na memória, como uma parte importante da história da Zâmbia, quando atletas e o país celebraram juntos um passo em direção à autodeterminação. Que poderoso lembrete de como o esporte pode refletir grandes mudanças sociais. Você conhece as Damas Coloridas de São Francisco? Essa linha vibrante de casas vitorianas, construídas entre 1892 e 1896, se tornou um símbolo cultural amado. Conhecidas como as Sete Irmãs, essas encantadoras casas sobreviveram ao devastador terremoto de 1906, mostrando sua incrível resistência. Orgulhosamente localizadas em frente ao Parque Alamo Square, as Damas Coloridas encantam tanto os moradores quanto os turistas, tornando-se uma das atrações mais fotografadas da cidade. Suas cores pastel e detalhes arquitetônicos elaborados contam histórias de uma rica história que abrange mais de um século.
A popularidade das damas coloridas vai além de sua beleza. Elas apareceram em mais de 70 filmes e em incontáveis cartões postais, ligando-as para sempre ao coração de São Francisco. Cada casa é uma obra de arte que reflete a essência e o espírito da cidade. Se você é um amante da arquitetura ou apenas procura uma vista pitoresca, as damas coloridas representam um pedaço do charme único de São Francisco. Então, da próxima vez que você estiver na cidade, não se esqueça de visitá-las e tirar algumas fotos. Você pode imaginar que o medo não é genético? Muitos de nós acreditam que nossos medos profundos, como o medo de altura ou de aranhas, são herdados. No entanto, pesquisas recentes mostram o contrário. Cientistas descobriram que, embora alguns medos possam ter raízes genéticas, muitos deles são moldados pelo ambiente e pelas experiências de vida. Por exemplo, se você cresceu em uma casa onde sons altos assustam ou chocam, pode desenvolver medo de tempestades como reação a essas experiências. Da mesma forma, fatores como um filme de terror ou uma experiência traumática também podem causar certos medos. Isso significa que o que nos assusta não é influenciado apenas pelo nosso DNA. Nosso ambiente e nossa história pessoal também desempenham um papel importante. Então, da próxima vez que você sentir um arrepio de medo, pense no que está por trás disso. É realmente algo nos seus genes ou a vida moldou suas fobias de maneira única? Descubra o poder da inteligência emocional para melhores relacionamentos. A inteligência emocional, ou EQ, é uma habilidade importante que ajuda você a reconhecer e entender suas emoções e as emoções dos outros. Imagine poder perceber quando um amigo está triste ou feliz. Essa habilidade oferece ferramentas para reagir corretamente e fortalecer conexões. Pessoas com alto EQ costumam ter sucesso na vida pessoal e profissional, pois se adaptam facilmente a situações sociais. Elas conseguem se colocar no lugar do outro, resolver conflitos de forma calma e se comunicar de maneira eficaz. Seja acalmando uma conversa tensa no trabalho ou apoiando alguém próximo, a inteligência emocional desempenha um papel fundamental. Não se trata apenas de sentimentos, é sobre entender o contexto emocional ao seu redor. Em um mundo onde empatia e colaboração são valorizadas, desenvolver sua inteligência emocional pode levar a relacionamentos melhores, mais sucesso e até mais felicidade. Então você está pronto para aumentar sua consciência emocional e se aproximar das pessoas ao seu redor? Mergulhe no mundo da foca bicolana. Este ser único é a única foca de água doce do planeta, o que a diferencia de suas parentes marinhas. Acredita-se que ela tenha descendido de focas que entraram no lago Bickle durante a última era do gelo, evoluindo ao longo de milhares de anos para se tornar uma espécie distinta. Com seu corpo aerodinâmico e caráter brincalhão, essa foca se adapta perfeitamente à água doce, algo impossível para outras focas. Ao contrário de suas parentes marinhas, a foca bicolana se adaptou à vida no lago, mostrando a incrível capacidade da natureza para evoluir. Infelizmente, essa espécie fascinante enfrenta ameaças devido à perda de habitat e poluição, tornando sua proteção extremamente importante. Esforços para preservar o ecossistema do Lago Bickle são essenciais para que as futuras gerações possam desfrutar do encanto da foca bicolana. Não é incrível como a vida pode se adaptar de maneiras inesperadas? E se eu contar a vocês os segredos do Lago Hillier? Este incrível lago australiano, famoso por sua cor rosa brilhante, chama a atenção não apenas pela sua beleza, mas também pelos extremófilos que habitam suas águas. Extremófilos são organismos fascinantes que conseguem sobreviver em condições extremas, onde a maioria das formas de vida não consegue, como em fontes termais ou lagos salgados. O Lago Hillier se destaca pela alta concentração de sal e pelas algas únicas que dão à água essa cor rosa vibrante. Pesquisadores estudam esses organismos resistentes para desvendar os mistérios da adaptação da vida e até procurar formas de vida em outros planetas, como Marte. Ao entender como os extremófilos sobrevivem em condições adversas, os cientistas esperam desenvolver novas tecnologias para a medicina, agricultura e proteção ambiental. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre o Lago Hillier, lembre-se de que seu ambiente incomum não é apenas uma bela vista, mas um verdadeiro tesouro para a ciência e uma janela para os mistérios da vida. É verdade que existem banhos de canela na Dinamarca? Neste país escandinavo, há uma tradição única que é ativada quando amigos comemoram o 25º aniversário de alguém.
Em vez de uma festa comum ou presente, os amigos jogam canela em pó no aniversariante. Esse gesto brincalhão simboliza amizade e diversão, mas em 2017 tudo mudou. A celebração se transformou em um desastre quando uma jovem foi hospitalizada após seus amigos jogarem canela demais, o que causou problemas respiratórios. Esse incidente levantou preocupações sobre a segurança da tradição e gerou discussões sobre a necessidade de avisar sobre tais costumes. Embora a maioria dos dinamarqueses considere os banhos de canela uma diversão inofensiva, esse caso extremo gerou polêmica, lembrando a todos que até as tradições mais inofensivas podem ter consequências inesperadas. E você, o que acha? Devemos manter esses costumes inusitados ou é hora de reavaliá-los? Acredite ou não, o Saara é cheio de extremos. Este enorme deserto é famoso não só pelas suas impressionantes dunas e areia sem fim, mas também pelas suas chocantes variações de temperatura. Durante o dia, o Saara pode esquentar sob o sol intenso, alcançando até 50 graus Celsius. Mas à noite, tudo muda. A temperatura pode cair até 38 graus Celsius, resultando em noites frias, que podem fazer até os viajantes mais experientes tremerem. Essa extrema variação acontece porque nos desertos há pouca umidade e vegetação, o que impede a retenção do calor após o pôr do sol. O Saara mostra um aspecto fascinante dos extremos climáticos e meteorológicos, onde a adaptação é essencial, tanto para a vida selvagem, quanto para as pessoas que buscam sobreviver nessas condições. Que vistas e experiências incríveis esperam por você neste país desértico? O que realmente torna os micro-ondas perigosos? O capacitor de alta tensão é um verdadeiro problema dentro dos micro-ondas. Esse componente importante armazena uma carga elétrica perigosa, que pode ser fatal, mesmo quando o micro-ondas está desligado. Isso mesmo, ele pode ficar lá, esperando silenciosamente, e ainda assim te surpreender com um choque desagradável se você tocá-lo. Imagine estender a mão para um aparelho que você considera seguro, e de repente descobrir que ele pode dar um choque forte ou até causar a morte. Essa ameaça oculta destaca a importância de ter cuidado com os micro-ondas. Embora sejam práticos para aquecer alimentos, é preciso ter cautela. Sempre lembre-se de dar tempo para o capacitor se descarregar se você estiver verificando ou consertando o micro-ondas. Então, da próxima vez que você colocar algo no micro-ondas, pense 2 vezes. Você realmente está seguro? Você sabia que os condores da Califórnia podem ter asas com mais de 3 metros de envergadura? Essa magnífica ave possui a maior envergadura entre as aves terrestres da América do Norte, tornando-se um espetáculo incrível quando voa pelo céu. E, infelizmente, apesar de seu tamanho, os condores da Califórnia estão à beira da extinção. As principais ameaças à sua sobrevivência são a caça ilegal e a perda de habitat natural. Com a expansão das cidades e da agricultura, essas aves majestosas estão perdendo seus lares e enfrentando dificuldades para encontrar alimento. Há esforços de conservação em andamento, com equipes de especialistas trabalhando para proteger essas criaturas incríveis, monitorando suas populações e restaurando seus habitats. Você pode até vê-los majestosos, voando sobre as montanhas e vales da Califórnia, como um símbolo de esperança para a recuperação da vida selvagem. É importante aumentar a conscientização sobre seus problemas e apoiar os esforços para que as futuras gerações possam admirar o condor da Califórnia, graciosamente pousado nas rochas ou voando alto no céu. O que podemos fazer para ajudar a proteger essas aves incríveis? Você sabia que no Texas existe uma regra estranha sobre beber? De acordo com a lei do Texas, é na verdade ilegal tomar mais de 3 goles de cerveja em pé. Essa regra incomum visa promover o consumo responsável de álcool e encorajar as pessoas a apreciar as bebidas, em vez de se apressar. Imagine, você está em uma festa animada, ao ar livre, ou em um churrasco, e enquanto conversa com amigos, percebe que precisa encontrar um lugar se quiser desfrutar do seu próximo drink gelado. Essa lei incentiva as pessoas a fazer uma pausa e aproveitar as bebidas sentadas, criando uma atmosfera mais relaxante. Embora essa regra possa parecer estranha ou até engraçada, ela surgiu dos esforços do Estado para combater o consumo excessivo de álcool e aumentar a segurança pública. Então, da próxima vez que você estiver no Texas, não se esqueça de sentar-se ao desfrutar do seu quarto gole. Sua cerveja e sua segurança vão agradecer. Poucos sabem, mas a salada evoluiu.
A salada, um organismo surpreendente, inicialmente reconhecido como um parasita vampírico no século VI, mostra um incrível caminho de evolução. Ao longo dos séculos, ela mudou bastante, se adaptando ao ambiente, o que revela uma interação notável entre os seres vivos e seu entorno. Quando pensamos em evolução, muitas vezes, imaginamos mudanças lentas ao longo de milhões de anos, mas o caso da salada mostra que a evolução pode ocorrer em resposta a desafios ecológicos imediatos. Esse parasita, que antes dependia de seus hospedeiros para sobreviver, desenvolveu novas características que lhe permitem prosperar em diferentes habitats. Essas mudanças ressaltam a ideia de que o ambiente molda os organismos que nele habitam, tornando a evolução um processo dinâmico e contínuo. A história da salada nos faz repensar como percebemos as relações entre diferentes espécies e seus ecossistemas. Não é incrível como a vida pode se adaptar? Vamos descobrir a verdade sobre pular através da Terra. Imagine que você pode furar um buraco direto pelo nosso planeta e pular nele. Parece loucura, não é? Mas se você fizesse isso, teria uma viagem emocionante. Ao descer, a gravidade puxaria você em direção ao centro da Terra, e você chegaria lá em cerca de 20 minutos. Passando pelo núcleo quente, sua viagem não pararia. Você continuaria em direção ao outro lado. Se você começasse, digamos, nos Estados Unidos, você emergiria em um lugar completamente diferente, como no Oceano Índico. A viagem toda levaria cerca de 40 minutos, e você experimentaria uma combinação incrível de temperaturas e pressões, passando por camadas de rocha e ferro derretido. Embora isso seja apenas um experimento mental, é uma maneira interessante de imaginar as camadas da Terra e o que está sob nossos pés. Pronto para dar esse salto? Prepare-se para se surpreender com a minúscula biblioteca de livros na Índia. Em uma pequena cidade indiana, um homem incrível chamado Satar Ahjur criou uma biblioteca única que desafia a ideia do que é um livro. Essa coleção impressionante possui milhares de livros miniatura, cada um tão pequeno que você vai precisar de uma lupa para lê-los. A paixão de Satar por esses textos diminutos começou quando ele percebeu a alegria e a curiosidade que eles despertavam nele. O menor livro de sua biblioteca é menor que um fósforo e demonstra uma habilidade incrível. Visitantes se esforçam para ver esse lugar único, admirando a letra miúda e as ilustrações complexas que é difícil acreditar que existem. A biblioteca de Satar não é apenas páginas minúsculas, é também um tesouro de histórias, conhecimentos e arte. Então, se você algum dia estiver na Índia, não deixe de visitar e ver essa incrível conquista da literatura e da criatividade. Você consegue imaginar ler algo tão pequeno? Você sabia que os adultos são compostos por cerca de 60% de água? Isso é impressionante. Nos recém-nascidos, esse número chega a 80%. Essa alta porcentagem é crucial para o rápido crescimento e desenvolvimento deles. Porém, à medida que crescemos, essa porcentagem começa a diminuir. Aos 1 ano de idade, o conteúdo de água cai para cerca de 65%. Depois disso, se estabiliza em torno de 60%. E permanece assim durante toda a vida adulta. Esse equilíbrio é essencial para várias funções do corpo, como regular a temperatura, transportar nutrientes e manter a saúde das células. Então, da próxima vez que você tomar um gole de água, lembre-se de que está ajudando a manter o nível de água em seu corpo. É incrível como nossos corpos dependem tanto desse líquido vital. Você pode se surpreender ao saber que o abacate, esse cremoso e verde delicado, não é apenas um complemento saboroso para suas refeições, mas também uma fonte inesperada de proteínas. Muitas vezes pensamos em frutas como doces, cheios de açúcar, mas o abacate desafia essa ideia. Pesando cerca de 300 gramas, um abacate inteiro contém cerca de 6 gramas de proteína, mais do que qualquer outra fruta. Isso faz do abacate uma excelente escolha para quem deseja aumentar a ingestão de proteínas sem produtos de origem animal. Além disso, os abacates são ricos em gorduras saudáveis, vitaminas e minerais, tornando-os uma verdadeira joia para a saúde. Você pode apreciá-los fatiados em torradas, misturados em smoothies ou adicionados a saladas para um toque delicioso. Na próxima vez que passar pelo abacate no mercado, lembre-se de que essas frutas únicas não apenas dão sabor aos seus pratos, mas também ajudam a atender suas necessidades diárias de proteínas. Não é incrível como a natureza oferece opções tão nutritivas em lugares inesperados? E se eu te disser que a Austrália é o continente mais plano?
Esse título único se deve à sua altura média de apenas 300 metros, ou cerca de 1.000 pés. Ao contrário de outros continentes, a Austrália possui uma massa terrestre muito antiga, que foi desgastada ao longo de milhões de anos. Isso significa que houve uma grande erosão que deixou a superfície mais lisa, tornando-a mais plana do que na América do Norte ou na Europa. Além disso, não houve muita atividade vulcânica, que normalmente forma montanhas e elevações. Em vez disso, a Austrália oferece vastos espaços abertos, desertos e planícies, mostrando sua paisagem única. Imagine um matagal infinito sob um céu azul brilhante. Todos esses fatores juntos fazem da Austrália um fenômeno geográfico impressionante. Então, da próxima vez que você pensar na Terra lá embaixo, lembre-se de sua característica única. Ser o continente mais plano da Terra, não é fascinante? Fatos incríveis sobre o bisonte. Esse híbrido único surgiu do cruzamento entre uma vaca e um bisão, sendo oficialmente reconhecido como uma espécie distinta na década de 1980. O bisonte possui características de ambos os pais, resultando em uma carne mais magra, que muitos consideram mais saborosa do que a carne bovina tradicional. Esse sabor especial, junto com suas impressionantes propriedades nutricionais, contribui para sua crescente popularidade em quase todo o território dos Estados Unidos. Com baixo teor de gordura e alto nível de proteína, a carne de bisonte se torna a escolha preferida para quem se preocupa com a saúde. Com o aumento do interesse por esse fascinante híbrido, a demanda por produtos de bisonte cresce, tornando-o uma opção interessante para quem busca algo novo em sua mesa. Pronto para experimentar essa carne única e deliciosa? Você já pensou em uma língua com estalos? A língua Yatsik Sul Sho, falada em Botsuana, tem uma característica impressionante. Possui o maior número de sons consonantais entre todas as línguas do mundo. Imagine como é pronunciar até 96 sons consonantais diferentes, muitos dos quais incluem estalos fascinantes feitos com diferentes partes da boca. Essa língua vibrante demonstra a incrível diversidade da comunicação humana, onde diferentes culturas criam maneiras únicas de expressar ideias. Enquanto muitas línguas usam apenas algumas consoantes, os sons complexos do Yatsik Sul Xoo convidam falantes e ouvintes a explorar um mundo cheio de nuances e ritmos. Os estalos podem parecer estranhos para alguns, mas para os falantes nativos são tão naturais quanto os sons do dia a dia. Essa riqueza linguística reflete um profundo patrimônio cultural, e estudá-la abre portas para entender a beleza e a complexidade das línguas ao redor do mundo. Como isso se relaciona com as línguas que você conhece? A mina Vaal River, localizada no norte da África do Sul, é uma verdadeira fonte de urânio. Ela abriga algumas das maiores reservas de urânio do país, com impressionantes 379 milhões de toneladas de minerais, que contém cerca de 0,076% de urânio. O que isso significa? O urânio é um elemento-chave usado na energia nuclear e na medicina, tornando sua extração importante para várias indústrias. O processo de extração na Vaal River envolve métodos cuidadosos para garantir segurança e eficiência, além de maximizar a recuperação desse recurso valioso. Esta mina desempenha um papel crucial na economia da África do Sul e também ajuda a atender às necessidades globais de energia. Com o aumento do interesse por energia limpa, a importância de lugares como a mina Vaal River pode crescer ainda mais. Talvez seja a chave para um futuro energético sustentável. Você pode se surpreender. O Campeonato Mundial de Balões é um verdadeiro esporte. Imagine um torneio onde a agilidade e estratégia se encontram para manter o balão no ar. É isso que o Campeonato Mundial de Balões representa. Os jogadores competem em um espaço limitado, mostrando reflexos rápidos e táticas inteligentes para manter o balão flutuando. Em 2021, o Peru conquistou o título, provando que esse esporte inusitado exige criatividade e habilidade. Cada partida é dinâmica e cheia de emoções, com os participantes mergulhando, esticando-se e pulando para manter o balão no ar. Essa competição única se tornou popular em todo o mundo, mostrando como algo simples como um balão pode criar momentos emocionantes. Então, se você é um atleta experiente ou apenas quer se divertir, por que não pegar um balão e ver se você tem o que é preciso para participar? Quem sabe você pode descobrir um talento oculto. Você já pensou na importância da beterraba açucareira nos doces? A cana-de-açúcar é frequentemente vista como a principal fonte de açúcar no mundo, mas a beterraba açucareira
também desempenha um papel surpreendentemente importante, especialmente nos Estados Unidos. Na verdade, quase 50% do açúcar produzido nos Icecrasia vem desses tubérculos nutritivos. Os agricultores cultivam beterraba açucareira em regiões de clima mais frio, como o meio-oeste, onde as condições são ideais para essas culturas. O processo doce começa quando a beterraba é colhida, limpa e cortada. Em seguida, a água é adicionada para extrair o suco doce, que é fervido para cristalizar o açúcar. Esse método é uma excelente alternativa à cana-de-açúcar, tornando a beterraba açucareira um jogador-chave na adoçagem de nossos alimentos e bebidas. Na próxima vez que você saborear um doce, talvez você valorize a contribuição discreta da beterraba açucareira. O que você acha que mais essas culturas influenciam nossas escolhas? Você sabia sobre a concorrência secreta do Whataburger? Os nomes Whataburger e Whataburger se referem a duas redes americanas de hamburguerias que surgiram em 1950. É surpreendente que esses dois gigantes da alimentação não soubessem da existência um do outro por mais de 20 anos. Um deles é conhecido por seus telhados listrados em laranja e branco e seus hambúrgueres favoritos, enquanto o outro conquistou fãs leais com seus milkshakes especiais e a atmosfera clássica de lanchonete. Ambas as redes atenderam a muitos clientes famintos em todo o país, mas cada uma acreditava ser a única detentora do nome Whataburger até a década de 1970. Essa curiosa reviravolta no mundo do fast food destaca como duas marcas podem prosperar de forma independente, sem se cruzar. Imagine administrar um restaurante por 2 décadas e depois descobrir que outra pessoa está usando seu nome. Essa coincidência intrigante levanta a questão: com que frequência nos deparamos com situações engraçadas assim nos negócios? É um pedaço saboroso da história que nos lembra o quão único pode ser o mundo do fast food.